Oi, gente. Hoje essa apresentação, né, eu vou apresentar para vocês os dados retirados da Estação Meteorológica Convencional de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Todos os dados dessa apresentação, todos os dados que nós retiramos, que a gente conseguiu nas nossas normais, foram retirados no site do INEP, então todas as informações estão lá. E aqui é só um apanhado mais básico dessas informações. Inicialmente eu vou falar um pouco para vocês sobre a estação meteorológica em si, né, a Estação Meteorológica de São Gabriel da Cachoeira, que se localiza aqui, né, no estado do Amazonas, ali no extremo noroeste do estado. A Estação Meteorológica de São Gabriel foi fundada em 31 de março de 1920 e desde então tem coletado todos os dados, todas as informações meteorológicas do estado. O município, né, de São Gabriel da Cachoeira, ele está localizado no estado do Amazonas, mais precisamente no noroeste do estado. O município de São Gabriel ele fica ali na bacia do Rio Negro e ele faz divisa com a Colômbia e também faz divisa com a Venezuela. Sobre a altitude, né, a altitude de São Gabriel. São Gabriel é um município que possui uma altitude de cerca de 79,71 metros, uma longitude de menos 67,07 e uma latitude de menos 0,13. São Gabriel fica mais ou menos por aqui. Uma curiosidade sobre esse município que as pessoas chamam de Boca do Cachorro, por causa do formato aqui. O clima da região de São Gabriel é como ali toda a Amazônia, né? Ele é um clima muito quente e úmido, com 6 meses de chuvas constantes e 6 meses de seca. O clima de São Gabriel é considerado um clima equatorial isotérmico. O que quer dizer esse clima equatorial isotérmico? Ele quer dizer que a média de temperatura entre os meses mais quentes e os meses mais frios vão ter pouca variação entre si. Isso pode ser provado quando a gente analisa os gráficos, né, as curvas de temperatura. A gente pode ver que as temperaturas médias, máximas e mínimas têm pouca variação entre si, não temos quedas ou elevações muito abruptas. A gente vê que tem entre os meses as temperaturas mais quentes e mais frias tem uma variação, mas não é uma variação muito grande, como a gente encontraria em outras partes do país. A gente vê que as linhas, né, as linhas de temperatura, elas permanecem não completamente, mas mais uniformes entre si durante todos os meses do ano. A gente vê essa queda maior nos meses de inverno, né, e essa constância nos meses de verão, mas ainda assim é bem baixa se a gente comparar com outros estados do país. Quando a gente observa esse gráfico de precipitação, né, as chuvas durante o ano, a gente percebe que todos os meses do ano são bem chuvosos ali na região da Amazônia. Isso muito por conta da influência, né, da floresta ali. O gráfico de precipitação ele mostra para a gente uma quantidade considerável de chuva durante todo o ano, com altas e baixas, mas de certa forma com uma constância, com bastante constância. Alguns meses, como maio, uma chuva bastante chuva, né, em comparação com setembro, por exemplo, mas ainda assim uma região bastante chuvosa. Quando a gente parte para esse gráfico de radiação solar, a gente encontra um cenário muito parecido, né? A gente vê um cenário o que a gente já corresponde ao que a gente já tem ao comportamento de radiação do nosso país. Ele apresenta uma curva muito mais alta nos meses de verão, que no caso aqui são no início e no fim do ano aqui, mais para o final, nos meses mais quentes do ano, aonde a gente sabe, né, que os dias são mais longos, isso muito por conta dessa maior radiação, e a gente percebe essa queda muito grande quando os meses de inverno vão entrando. E aí, nesse caso, a gente vão ter dias muito mais curtos em comparação aos meses de verão, né, que vão ter dias mais longos. Agora a gente falando sobre a radiação solar também, né? Aí quanto à radiação solar no topo e a radiação solar global, o QO, né? A radiação solar no topo, ele vai corresponder à energia disponível durante todo um dia em determinada altitude. Aí existe, né, essa tendência de ocorrer uma maior variação
desse QO, né, dessa radiação solar no topo, em regiões de latitude mais altas, o que não vai ser o caso do município que a gente está apresentando, que é de São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel possui uma latitude mais baixa, né? Então, a radiação solar vai ter, o gráfico, né, vai apresentar para a gente uma radiação mais uniforme, né? Não vai ter uma variação tão grande. Assim como a radiação solar global, que é a radiação que vai entrar diretamente na atmosfera. A gente vê que ela também permanece bem constante durante todo o ano. Agora, entrando nessa parte de balanço de ondas, a gente percebe aqui inicialmente o BOL, que é o balanço de ondas longas, né? Dessa linha azul mais escura, a gente vê que ele está negativo. Isso porque o BOL negativo é porque a radiação emitida da atmosfera é menor do que é emitida pela superfície. Então, a gente vê esse BOL mais negativo. A gente pode perceber também que o balanço de ondas curtas, né, o BOC, ele mostra certa variação comparada ao de ondas longas, não tão grande, mas uma variação maior comparada ao balanço de ondas longas. Assim como o saldo de radiação, que vai acompanhando também esse balanço de ondas curtas. É importante a gente falar que, por conta da região amazônica ali de São Gabriel ter a influência da floresta, isso vai causar uma refração, um BOC, né? Uma refração mais alta. Quando a gente entra aqui nessa parte de vapor, a gente continua vendo essa constância de linhas, uma linha mais uniforme, aí de ESA. Esse ES é o gráfico, o ES é a parte linha de pressão do vapor saturado, e o EA é a pressão parcial. A gente vê ali essa constância. É importante a gente levantar a questão de que quanto maior for a temperatura, maior vai ser a pressão de vapor saturado. E com isso, né, quanto maior o vapor saturado, maior é a quantidade de água contida no ar. Isso a gente a gente sabe, né, que a Amazônia é um local mais úmido, né? Então a gente vê que esse EA aí é maior, a gente pode perceber. A gente pode também afirmar que a umidade ela foi maior nos meses mais quentes do ano, antes e depois dessa leve queda nos meses de inverno. O déficit de pressão, né, de vapor permaneceu sem grandes mudanças. Aqui a gente pode ver o ES em vermelho, o EA em amarelo e esse DPV, né, que é o déficit, em verde. Bom, essa foi a apresentação de dados coletados no IMET das normais climatológicas da estação do município de São Gabriel da Cachoeira. Muito obrigada.